Olá, Viviane, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Também. Deixa eu abrir aqui. Você vai apresentar o primeiro artigo, né? Isso, é o futuro do trabalho. Legal, muito prazer. Prazer é Eu meu. também, eu também vou apresentar aqui, mas você é moderador ao mesmo tempo aqui, me pedindo Ai, que para ajudar. legal! Isso é Então muito eu vou tentar fazer perguntas, né, na medida do possível, a partir da sua apresentação, caso ninguém faça, o pessoal que ótimo. entrar. E vou controlar o tempo aqui também. Tá, são 15 minutinhos, né? Isso. Tá bom. 15 minutos de apresentação, depois tem 5 minutos de perguntas e respostas. Legal. E aí, o que eles mandaram no e-mail aqui é pedir para avisar quando tinha faltando 3 minutos. Aí eu te aviso quando tinha Tá bom, faltando. me avisa. Eu tentei fazer a Levantou. apresentação para caber dentro dos 15 minutos, mas Ah, vai dar certo. vai sim. Oi, Olá, E Carol, tudo bem? tudo e vocês? tudo Tudo bem? bem. Deixa eu tirar meu. Botar um fundo sem ser da liga aqui. Fazendo aí propaganda. Pois é, fico fazendo muita propaganda. Não que eu não goste, mas. Tá certo. Como tá o Pietro, Carol? Jesus estava pulando em cima de mim com quase, tá com vai fazer 1 ano e 10 meses, mas eu tô vivendo o Terrible 2 desde o 1 ano e meio. Deus, ele é muito bravo, meu, nossa. Se joga, briga, nossa. Mas ele agora, o Ale chegou do trabalho, ainda bem. E aí senão eu não ia conseguir. Eu ia ter que ficar com ele pulando na minha cabeça, apresentando aqui. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite a todos. Agora eu estou vendo todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O início da nossa noite aqui tá programado para começar às 20 horas, né? Eu vou ser o moderador aqui do nosso papo enfim, controlar o tempo aí das apresentações, ajudar também no momento das perguntas e respostas aqui ao final das apresentações. Vamos só esperar ver se chega mais alguém aqui e a gente começa daqui a pouquinho. Legal. Ok. Você sabe como que funciona, assim, em termos de, tipo, todo mundo entra aqui no Zoom para discutir, e aí cada um vai ter um horário, e aí depois, se tiver que sair, sai, se não tem que ficar, ou tem uma apresentação. Como funciona? Desculpa, eu tô me perdida. Eu Você também, né? descobri, eu falei com a Fabi no sábado, na verdade, e hoje. Mas, na verdade, tem aqui uma ordem de apresentação. Olha que estava aberto aqui. Eita, estava aberto aqui rapidinho. Tem uma ordem de apresentação aqui que vai começar com a Viviane. Nós somos a sala 9. Eu acho que eu era a última, né? Carol, eu acho que eu passei, acho que me passaram para a última aqui. Como eu estou fazendo a moderação também, Uhum. eu vou ser o último aqui. Então tem o futuro do trabalho com a Viviane, depois tem cooperação tecnológica na América Latina, com você, né, João? Isso. Boa, com o João. Aí tem o seu, inovação Uhum. aberta, e tem aí tem a efetividade do processo de compras com a Alexandra Gomes de Souza e Saulo Bárbara de Oliveira, e depois tem o meu no final. E aí,
a ideia é que cada um de nós fiquemos 20 minutos nesse palco aqui, 15 minutos para apresentação e 5 minutos para interação, né, de quem estiver assistindo, perguntas e respostas. E aí, então, cada um de nós tem 20 minutos. A ideia é começar às 20 até às 22, né, se a gente respeitar os blocos de 20 minutos aí. Oi, Amanda, boa noite. Tá, obrigado, tá bom. Bom, como eu geralmente costumo tocar aqui alguns eventos de apresentação de startups aqui na Liga, eu sempre digo assim, ó, falta 5 minutos para a gente começar, dá tempo de tomar o último gole d'água, um café, ou pegar a água para ficar do lado, usar o banheiro. Daqui a 5 minutos a gente começa aqui o nosso encontro. E eu percebi que com esse meu fundo aqui, que eu botei embaçado, parece que eu tô no céu, né? A minha câmera, a minha câmera do computador não é tão boa, se eu vou um pouco mais para trás, olha. É verdade, dá essa impressão. Eu Tá desencarnei na aqui, ó. nuvem, você tá na nuvem. Tá na Exato. nuvem, tá na nuvem. Pô. Aí se eu chego mais perto, eu acho que ele melhora. Não, nem melhorou. Então. É. Enfim, eu só mandei embaçar a câmera aqui, isso não é o fundo branco. É a qualidade da webcam mesmo. Já volto aqui, pessoal, rapidinho. Tá bom.
Boa noite a todos. Boa Estão me noite. ouvindo bem? Boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? A gente está esperando aqui, dá mais um minutinho para começar em ponto 20 horas o nosso encontro. Uhum. A Fabi mandou mensagem agora que está acabando também a palestra de abertura, e eu acho que logo mais vão entrando aqui. Legal. Vamos lá, são 8 horas, então deu nosso, né, vamos seguir a nossa pontualidade. A Carol, que já fez o mestrado em Londres, ela conhece a pontualidade britânica, né, a famosa pontualidade britânica. Então vamos respeitar aqui o nosso horário. Viviane, você é a primeira a se apresentar, seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou te pedir, você está com acesso ao compartilhamento de tela aí? Estou sim, vou compartilhar aqui. Tá, compartilhei que eu vou te confirmar que está tudo certinho. Boa. Aqui eu já estou vendo tua tela. Eu vou começar a contar 15 minutos aqui, Viviane, e aí eu vou fazer o seguinte, quando estiver faltando 3 minutos, eu vou levantar a mão aqui pelo Zoom, Legal. tá? E aí você vai saber que está faltando 3 minutos, que assim eu não interrompo o teu fluxo de pensamento aí, tá bom? Obrigada. Vai lá, boa apresentação. Legal, obrigada, gente. Bom, boa noite, né? É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Eu sou Viviane Alegrete, eu sou aluna egressa do MBA USP Exalc, no qual eu defendi esse trabalho de conclusão de curso para o Digital Business. Bom, que se baseia em futuro do trabalho, competências de liderança necessárias para planejar e executar soluções digitais. A escolha do tema foi dado à força dos avanços tecnológicos frente ao Covid-19 e a transformação digital já sendo uma realidade em todas as empresas, né? E não só na mudança na forma de realizar os trabalhos, mas, consequentemente, também na maneira de liderar as equipes, a fim de ter resultados aí mais eficientes. O Fórum Econômico Mundial e os dados levantados pela McKinsey salientam que, no cenário pós-Covid, a maioria dos colaboradores e dos líderes precisarão se requalificar para novos trabalhos, eles terão que aprender novas habilidades, tanto técnicas como comportamentais, e que cerca da metade das habilidades profissionais hoje existentes serão substituídas por outras ao longo dessa atual década, deixando então de serem necessárias ou até mesmo sendo complementadas. Harari, em seu livro 21 lições para o século XXI, afirma que as máquinas e os algoritmos, sozinhos ou em conjunto, né, como os humanos digitais, realizarão atividades e que os empregos passarão por grandes transformações. E além da criação de novos postos de trabalho também. Então, aqui a gente tem uma tríade, né? A gente tem uma nova mentalidade organizacional sendo permeada através de cultura e valores. Temos o potencial humano que fica um pouco perdido com todas essas mudanças e novidades. E também temos a tecnologia, que a cada dia temos algo diferente aí para aprender. Então, nesse contexto, o objetivo do trabalho foi elencar as competências de liderança necessárias para planejar e executar soluções digitais, a fim de conhecer essas novas habilidades de liderança, né, para galgar essas soluções digitais em meio a essa tecnologia. Então, como metodologia, escolheu-se por um estudo exploratório, que eleva o entendimento de algo ainda pouco discutido na literatura, e para isso a gente elaborou um questionário, tanto em português como em inglês, para ganhar escala nas respostas obtidas e também ter os dados na fonte, além de permear as competências elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, dados da McKinsey, como autores também contemporâneos, como Gabriel, Cássio, entre outros. E para confirmar os conhecimentos dos respondentes, foi utilizada também uma bibliografia um pouco mais conservadora, de Tolfo, de 2004, onde o autor elenca as competências gerenciais. Ao todo, obtivemos 92 respostas, 79 advindas do questionário em português e 13 do questionário em inglês. O questionário ele foi dividido em 3 sessões. A primeira de consentimento, mais dados demográficos, a segunda com as 28 afirmações em escala Likert, ambas obrigatórias, e a terceira sessão de perguntas abertas e semiabertas, a fim dos respondentes poderem expressarem as suas opiniões.
O envio se deu através das mídias sociais como LinkedIn, Facebook, Instagram, por correio eletrônico, por grupo de WhatsApp, Telegram e também por fóruns de tecnologia. A tabulação ela foi feita toda no Excel e, por fim, a amostra obteve o teste de hipótese T de student, o qual usa da estatística para aceitar ou refutar uma hipótese nula em uma distribuição normal, não sendo a variância da população conhecida. A nossa amostra foi composta de 51% mulheres, 47% homens e 2% não binários. 54% se intitularam líderes de gestão, 34% líderes de tecnologia, 60% trabalhando dentro do setor de TI ou comunicação digital, 12% atuando em serviços financeiros, 7% em saúde, 7% em indústria, manufatura ou construção civil. 57% possuem ensino superior completo, 25% mestrado ou doutorado completos, 46% da amostra está entre 31 e 40 anos e 25% estão entre 20 e 30 anos. Em média, temos 35 anos para o total dos respondentes. E se pontuarmos os resultados obtidos entre o questionário em português e o questionário em inglês, no questionário em português, 47% são homens com média de 35 anos e 54% deles trabalhando no setor de TI. 64% possuem o superior completo. Para o questionário em inglês, 54% são homens com média de 48 anos, 92% trabalham na área de TI e 54% possuem um mestrado completo. Para as 28 afirmações, a gente dividiu em 3 faces: as habilidades técnicas, as habilidades interpessoais e as gerenciais. Na parte técnica, subdividiu-se por pensamento crítico e aprendizagem ativa, simbiose ou conexão com a tecnologia. Na parte interpessoal, elencou-se por adaptabilidade e resiliência, criatividade, imaginação e conexão com pessoas diversas. E, por fim, na parte gerencial, hierarquia formal, ação pelo comando, assertividade, rigidez e controle. Que as pessoas evitam retrabalhos e erros e que acreditam que os líderes sejam natos. Então, os resultados agora. Em suma, para as habilidades técnicas, 57% da amostra concordou fortemente e 34% da amostra concordou fracamente que essas sejam as habilidades necessárias para um líder do futuro. Harari salienta que um mundo repleto de informações e até mesmo desinformações, clareza de pensamento é poder. Gabriel e o Fórum Econômica corroboram que o pensamento crítico está no topo das habilidades humanas necessárias para o futuro. Então, alguns resultados que nós obtivemos. As respostas obtidas com o questionário em inglês, elas estariam um pouco mais inclinadas a concordarem fortemente do que as respostas obtidas no questionário em português. Houve também uma leve diferenciação entre o grau de concordância entre homens e mulheres. As mulheres, elas estariam mais propensas a entenderem seus vieses e repensarem suas opiniões, a fim de obterem novos conhecimentos e perspectivas. Os profissionais do segmento de tecnologia da informação estariam mais inclinados a propagarem a capacidade de aprendizagem e a educação ativa para o seu autodesenvolvimento do que os demais segmentos. E mulheres estariam mais aptas do que os homens a proporcionar um ambiente acolhedor, facilitando a aprendizagem de novos processos. Guimarães salienta que a liderança feminina destaca-se frente ao futuro do trabalho porque é pautada pela humanidade e pela interatividade. Harvard Business Review destaca que os resultados relacionados ao Covid-19, incluindo o número de casos e de mortes, eram melhores em países governados por mulheres. Mas Gabriel reitera que qualquer pessoa pode desenvolver essas aptidões, seja ela mental, comportamental ou social. E, por fim, 20% da amostra discordou de que o uso dos algoritmos na busca e desenvolvimento de talentos seja uma competência do líder do futuro. E contrapondo essa amostra que a gente obteve, temos um referencial teórico de Gabriel, que salienta que o uso da tecnologia artificial na busca e desenvolvimento de talentos agrega na formação de uma equipe mais diversa, com perfis que se complementam, alavancando o resultado do time como um todo. Bom, para as habilidades interpessoais, 57% da amostra concordou fortemente e 29% concordou fracamente de que essas habilidades sejam as habilidades do futuro. Dados da Deloitte e da Harvard Business Review apontam que líderes que cultivam as habilidades interpessoais nas equipes, eles geram benefícios comerciais tangíveis às empresas.
E essas habilidades, elas criam e sustentam valor dentro do negócio. Então, alguns resultados que nós obtivemos. Para os homens, observou-se uma leve diferenciação quando questionados por adaptabilidade e resiliência. As mulheres estariam mais inclinadas a essas habilidades. Em relação às decisões assertivas, em situação de incerteza, o segmento da tecnologia de informação tende a discordar mais do que os demais segmentos, já que eles utilizam da metodologia ágil de erros e acertos aí na busca de soluções. No grupo dos homens, observou-se uma leve queda em relação ao encorajamento ao erro e à colaboração junto aos pares. As respostas obtidas do questionário em inglês estariam mais inclinadas a concordarem com essas afirmações do que as respostas obtidas no questionário em português. As mulheres e o segmento da tecnologia da informação estariam mais propensos a concordarem que as habilidades interpessoais, elas são muito importantes para soluções digitais. E por fim, né, que a gente queria mesmo confirmar o conhecimento dos respondentes, vamos então para as habilidades gerenciais. Então, para as habilidades gerenciais, em média 48% da amostra discordou de que sejam necessárias para o líder do futuro. Harvard Business Review e Gabriel corroboram que para transformar as pessoas no digital, os líderes precisam mudar algumas crenças centrais, assumindo novos pensamentos que provavelmente entrarão em conflito com os pensamentos tradicionais. E que um líder solitário hoje, hierarquicamente no topo, ele não inspira todas as dimensões de uma equipe, ou ele não consegue mais estar presente em todos os momentos, especialmente com maiores conexões e novas tecnologias. Então, alguns resultados que nós obtivemos nesse ponto. Homens e o segmento de TI, eles estariam mais atualizados com estruturas mais horizontais, questionando o sistema vigente e proporcionando quebra de paradigmas. 30% dos respondentes do grupo demais segmentos concordam que a liderança que controla com rigidez seja a liderança do futuro. 67% da amostra concorda de que planos assertivos evitam retrabalho e erros. E 51% das mulheres concordaram de que competências de liderança são aprendidas, mas 39% dos demais segmentos discordaram, reiterando que os líderes são natos. Então, por meio desses resultados obtidos, confirmou-se as habilidades aderentes ao nosso referencial teórico, mas agregando ao papel do líder 3 posições, né? A posição de influenciador, que engaja a equipe com propósito, com comunicação transparente e confiança. Mentor, que direciona e treina os resultados propostos pela empresa por meio da inteligência artificial e uso das novas tecnologias. E desenvolvedor, e não só desenvolvedor dos seus liderados, né? Mas também desenvolvendo a saúde mental e física, a fim de se adaptarem às mudanças constantes que são requeridas. E, assim, em suma, né, para o futuro, os líderes precisarão de sistemas de inteligência artificial para identificar, mapear as competências e necessidades dos seus times, a fim de combinar essas competências, adicionar novos perfis, ou até mesmo desenvolver novas competências, para alavancar os resultados e o valor agregado, né, melhorando a inteligência do time frente aos negócios como um todo. E também aí uma mudança de paradigma da própria maneira de liderar. Porque hoje, né, se pauta mais na liderança colaborativa. Você desenvolver seus liderados, dar mais autonomia e contexto, para que os mesmos o ajudem a liderar. Porque você não vai conseguir estar presente, né, em todas as conexões. Então, você precisa prepará-los para ele lhe ajudar a liderar. E trabalhar sua rede de contato, trocando informações na base da colaboração e ajuda mútua. E, por fim, a educação continuada, porque precisamos sempre construir novas competências a fim de galgarmos aí o conhecimento dessas novas tecnologias também que aparecem, né? Bom, é importante falar que esse resultado do estudo fornece uma base, né, para futuras pesquisas, a fim de ajudar aí líderes e liderados a se prepararem estrategicamente para soluções cada vez mais digitais, a fim de impactar e trazer valor para as organizações, né? Que é isso que a gente quer. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, meu muito obrigada. Estou deixando o meu e-mail, se quiserem me contatar, saber um pouquinho mais do meu trabalho,
perguntar, né, sobre o questionário ou sobre os resultados, eu estou inteiramente à disposição aí de vocês. Então, meu muito obrigado e tomara que eu não tenha passado do tempo. Muito bom, Viviane. Não passou, não. Ai, que Ainda bom. faltava um minuto e pouquinho aqui. Ai, que bom. Foi bem no tempo, bem treinado. Que Vou bom. abrir agora um espaço para perguntas e respostas aqui dos nossos que estão nos assistindo. Fique à vontade, quem quiser pode levantar a mão, abrir o microfone. Quem tiver alguma dúvida, queira contribuir com a Viviane, o momento é agora. Quem não tiver, eu tenho aqui algumas anotações. Vamos lá, Viviane. Eu achei bem legal assim o João tema. o João abriu o Perdão, microfone João. aqui, ó. Não, Eu obrigado, não tinha Rafael. visto. Não, que isso. Tranquilo, obrigado. Realmente, Viviane, parabéns pelo trabalho. É muito bacana, acho que é um tema super atual. A gente está envolto da tecnologia, mas a liderança entre nós, me permita falar assim, nós humanos interagindo. Então, acho que foi muito legal o tema que você, né, desenvolveu. Me chama uma atenção um aspecto que você agora colocou na conclusão, e vai muito ao encontro também da minha linha de pesquisa, que a minha linha de pesquisa é inovação, e eu trabalho com cooperação. E eu vejo que a cooperação é um elemento também muito forte para as empresas. As empresas hoje, sozinhas, não conseguem, ainda mais em segmentos de alta tecnologia. Sim. Certo? Então, o que você comentou me chama muita atenção, que eu vi aqui a liderança colaborativa e distribuída, correto? Não é isso, né? Eu entendi como colaborativa e distribuída, é assim, né? Distribuída. Eu queria até que você me falasse um pouquinho, por favor, porque eu acho que vai bem ao meu encontro né? Assim, lógico, empresas e liderança, correto? Sim. É porque, assim, cada dia os problemas são diferentes e a gente tem que ter novas resoluções. E eu acho que o líder, ele tem que estar preparado, não só para ele resolver os problemas, o time dele como um todo precisa, então, agregar para a resolução desse problema, porque por muitas vezes a gente não consegue sozinho, né? São problemas novos, coisas novas que vêm acontecendo. Então, quando a gente foi fazendo essas perguntas para os respondentes, a gente achou muito legal as respostas, porque eles mesmos falavam, não, eu já mudei meu paradigma, eu sei que eu tenho esses pontos fortes e esses pontos a melhorados, mas aí o meu time me complementa, então eles têm esse ponto forte e aí outros têm um outro ponto fraco que eu tenho como forte, e assim é como se fosse um jogo de futebol, né? Exato, aquele que tem aquela melhor competência naquele momento para decidir e galgar aquela solução digital, vai na frente e leva o time como um todo. E ele não precisa ser necessariamente o líder do time, né? Então, é realmente assim, o líder ter esse pensamento de dar autonomia, de treinar, de preparar o seu liderado para que ele possa, em alguma determinada atividade ou resolução, ir na frente e levar o time como um todo. Então, eu acho que as estruturas ficam muito mais horizontais, a liderança muito mais colaborativa e distribuída. E eu acho que realmente os resultados que a gente tem são imensamente maiores do que só tivesse uma pessoa que talvez tenha, que cada um de nós temos os pontos fortes e fracos, e não conseguisse talvez chegar naquela solução digital. Legal, olha. Não, obrigado, bacana. Parabéns mesmo. Muito bom. Interessante, bacana. Obrigado. Fico muito feliz, muito obrigada. Obrigado pela pergunta, João. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Viviane? Eu vou fazer uma aqui, então, que eu anotei também. Gostei muito, viu, Viviane? Que bom, muito bom. Do trabalho, acho que, assim, você teve uma amplitude legal assim, na sua pesquisa, né? Tanto pesquisadores acadêmicos quanto o Harari, que é acadêmico, mas ele não traz de uma linguagem tão acadêmica assim as suas publicações. Foi na Deloitte, foi na McKinsey. Muito bacana essa riqueza, assim, nessa coletânea, digamos assim. Eu tenho, na verdade, talvez uma sugestão, mais a título da apresentação, porque no seu artigo isso consta, que é mostrar qual que é o perfil de quem concordou fortemente ou fracamente com aquelas afirmações. Ali, por exemplo, eu fiquei na dúvida, eu queria saber quem foi, ali pelo artigo dá para saber, né? Mas qual que é o perfil de quem acredita fortemente que um nível maior de rigidez ele vai ser uma habilidade do futuro. O nível maior de uma rigidez gerencial, que eu digo, né? Ele vai ser presente numa característica do líder do futuro. Eu queria saber qual é esse perfil, porque essa é uma afirmação, por exemplo, que eu, Rafael, não concordo. Eu gostaria de saber qual é o perfil de pessoas que concordam, né? Mas isso vai ser muito mais, de novo, seu trabalho consta, no seu artigo consta.
E aí que eu ia te perguntar, Viviane, na tua metodologia, você mostra que você confronta autores contemporâneos e um autor conservador, né, que trazem teorias aí de liderança. O que você percebeu como ganho nisso, assim, nesse cruzamento de uma leitura mais conservadora, de uma leitura mais contemporânea? A primeira pergunta, assim, né? Realmente, assim, foi bem pautado que os demais setores, né, que são aqueles setores que não são os setores da tecnologia de informação, então são aqueles outros setores que eu galguei, saúde, financeiros, mais empresarial, manufatura, né, que galgou que ainda hoje, né, ou no futuro, a liderança que controla com rigidez, com assertividade, com muita força, assim, digamos, seja a liderança do futuro. E isso me surpreendeu bastante também, porque eu acreditava que depois, então, do que passamos aí, né, na pandemia, com o Covid-19, com tudo que aprendemos, tendo que liderar à distância, que isso pudesse ter mudado, mas não. E o porquê que eu galguei, então, por um referencial mais conservador? Porque eu realmente queria... porque, assim, como eu parti das premissas do Fórum Econômico Mundial, dados da minha McKinsey, então, assim, estava tudo muito em voga, tudo isso durante a pandemia, eu fiquei com medo de fazer as perguntas e as pessoas só concordarem comigo. Não, realmente, né, tá tudo mudando, então, realmente, o futuro é esse. Eu quis mesmo confirmar se realmente estava enraizado esse conhecimento nas pessoas, se elas estavam passando por isso, elas já estavam, né, nesse momento de mudança, ou se não, ainda tinha crenças passadas, valores de antigamente que ainda não foram quebrados, e aí eu quis confrontar essas duas partes, né? E aí eu confrontei, e realmente, assim, era engraçado, porque às vezes a pessoa concordava com algo dado do Fórum Econômico Mundial, ou dados da McKinsey, ou dados da Deloitte, e ao mesmo tempo, mas estava enraizada aquela crença, aquela coisa de que o líder é nato, de que é uma coisa mais hierárquica, que ele é mais assertivo, que ele vai pelo comando. Então, eu queria ter essa noção, assim, né? Assim, foi muito rápida essa pesquisa, só foram 6 meses, então a gente teve que correr um pouco, mas eu queria, assim, realmente confirmar, né? Não só... eu queria confirmar o que realmente aquelas pessoas achavam, se realmente elas acreditavam no que o futuro que o Fórum Econômico Mundial, os dados estavam nos dizendo ou não, se ainda tinha alguma coisa lá dentro que fosse mais ou menos do passado ou mais gerencial. Perfeito. Viviane, muito obrigado pela tua apresentação, obrigada, pela sua participação aqui. Obrigada. Eu vou parar o meu cronômetro. Vou chamar agora aqui para o nosso palco virtual o João Marcos Almeida, que vai apresentar para a gente o artigo intitulado de Cooperação Tecnológica na América Latina, um estudo baseado em patentes do segmento da biotecnologia aplicada à biodiversidade. É isso aí. Obrigado. Você vai compartilhar sua tela, João? Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver. Você já compartilhou, Rafael? Eu estou vendo sua tela. Sim. Coloca em modo apresentação, por favor. Modo apresentação. Isso. Bem. Deixa eu só ver um... Para você, já abriu o modo apresentação? Ah, agora carregou para a gente. Agora abriu. Tá certo. João, quando quiser comentar... só para relembrar, 15 minutos de apresentação. Tá. Quando estiver marcando 12 minutos, faltando 3, eu aviso aqui no chat e levanto a mão para você saber. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Boa apresentação. Legal. Obrigado. Bom, boa noite a todos também, né? Obrigado aqui pela presença, pela atenção. O meu tema de pesquisa é cooperação tecnológica na América Latina. Foi um estudo baseado em patentes no segmento da biotecnologia aplicada à biodiversidade. Na verdade, foi um recorte da minha tese. Eu estou utilizando esses dados, junto com a minha orientadora Priscila Rezende da Costa. Bom, vamos lá. Eu sempre tenho colocado, né, no desenrolar da minha pesquisa, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Acho que são temas fundamentais, preponderantes para a humanidade, né? E o equilíbrio entre eles é fundamental para o desenvolvimento econômico e, com certeza, né, contribui muito para a inovação. Tá? Então, o que acontece? Eu também trabalho próximo da inovação aberta, porque em cooperação, você está buscando recursos
com outros, né, integrantes dentro do ecossistema que você está trabalhando. Então, compreender as redes de cooperação é muito importante, principalmente aquelas que resultam em inovações. E, nesse sentido, as universidades e institutos de pesquisas representam uma importante fonte de conhecimento, porque eu trabalhei na minha pesquisa com o setor de biotecnologia, certo? Então, a interação entre universidades e institutos de pesquisas é fundamental para que esse ecossistema se desenvolva de uma forma mais consistente ou dinâmica. Vamos lá. Qual foi o objetivo? Mapear e descrever como estão formadas as redes de cooperação tecnológica no setor de biotecnologia entre empresas, universidade e institutos de pesquisas nos países da América Latina. E eu fiz ainda um olhar dentro do Brasil, para ver o que estava acontecendo. Eu trabalhei com o IPC C12N1582. Ele é um IPC referente às plantas geneticamente modificadas. Justamente esse IPC, ele foi o proxy de cooperação entre os autores envolvidos nesse ecossistema colaborativo que eu estou pesquisando. Tá? A importância desse IPC é que, devido entre outros aspectos, as mudanças climáticas que ocorrem, as plantas elas estão sofrendo muito incidência solar, mudanças bruscas de temperatura. Então, você trabalha a nível de mudança genética para que elas se tornem mais resistentes a essas intempéries que acontecem, né, no clima. Muito que bem. Eu usei os dados na base de dados da Darent Clarivate, que é uma base de dados de patentes da Thomson Reuters. Foi lá que eu coletei esse IPC C12N1582, referente às plantas geneticamente modificadas. Okay? Vamos lá. Então, a minha justificativa. Por que trabalhar com esse IPC? É devido ao aumento e potencial econômico, né, no melhoramento genético, em que você está buscando melhorar as sementes com o objetivo de aumentar a eficiência e produtividade das lavouras. Então, nós temos N exemplos aqui dentro do Brasil. Por exemplo, soja que se produz no sul, ela não é a mesma que soja que se produz no centro-oeste. Os cafezais de Minas Gerais, vamos falar dessa forma, certo? Eles sofrem hoje muito, né, com a incidência solar na região. Então, as plantas precisam estarem mais preparadas geneticamente para suportar toda essa alteração que está ocorrendo. Né? A gente está num processo ainda. Tá? Muito que bem. Eu espero, né, contribuir para uma reflexão teórico-conceitual no tema que eu pesquiso, que eu estou muito próximo, que é a cooperação tecnológica, certo? Gerencialmente, né, eu também espero contribuir que a descrição dessas redes de cooperação poderão fomentar a inovação nessa área da biotecnologia aplicada à biodiversidade. E, por fim, né, que esses resultados alcançados eles possam ser alvos de reflexão, até por parte, né, do poder público em formular novas políticas públicas. É o que a gente espera. Muito que bem. Análise dos resultados desse recorde que foi feito. Na base toda do Darent, eu capturei 20.149 patentes. Em se tratando, em específico, da América Latina, foram 209 patentes, certo? E distribuídas na seguinte forma: Argentina com 29, Brasil com 96, Costa Rica com 2, eu vou pular um aqui, que é o México com 78. Na verdade, Brasil, Argentina e México são os grandes atores desse desenvolvimento aqui na América Latina. Agora, eu trouxe mais um foco na análise de quantidade de patentes por titulares dentro da América Latina. Então, nós temos aí que esse Instituto de Investigação Científica no México, ele tem 48 patentes dentro desse IPC, C12N1582. A Embrapa é o segundo, com 40 patentes. Porém, vocês podem perceber que depois a Argentina é o terceiro, tem um terceiro, né, essa Universidade Nacional do Litoral, com 14 patentes, mas depois vocês podem perceber que vem outras universidades brasileiras, Universidade de Brasília, do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a Fibra Celulose, que é uma indústria privada, certo? A Fundação de Amparo de Pesquisas de Goiás, eu classifiquei essas principais aqui, um total de 155. Mas o Brasil realmente ele desponta um pouco mais à frente. Então vamos lá, certo? Bom, colocando uma lente dentro da Embrapa para ver o que acontece, com quem que a Embrapa
fazendo as suas parcerias? Com quem que a Embrapa está trabalhando, desenvolvendo, certo? Esse IPC C12 esse IPC C12N 1582. Então, através desculpa, pessoal, né? Da medida de Salton, é uma maneira de eu verificar o grau de dependência e como que está a relação entre esses dois atores, vamos chamar dessa forma, né, que trabalham dentro desse IPC. Então, a Embrapa foi a minha lente que eu coloquei, e dentro dessa força-multa de relação, vamos falar dessa forma, né, eu coloquei que teria uma cooperação incipiente, uma cooperação pontual, uma frequente e uma elevada, certo? Então, partindo como a Embrapa como uma base, o que está aqui Perdão, vou fazer um minuto só, eu vou ter que minimizar aqui. Pronto. É que ficou bem em cima do Tudo bem. Tá? Ok? Bom, então, a BASF é a principal parceira que a Embrapa tem aqui no Brasil, certo? Em conjunto, eles fizeram 12 patentes, em conjunto, em cooperação, certo? Em cooperação. Porém, a Embrapa tem 40 patentes nesse IPC, mas a BASF tem 1.223. Então, é bem diferente, né, a nível de quantidade. O resultado que deu da força mútua, né, dessa colaboração, ele é muito pequeno. Então, ele é como se fosse incipiente. Porém, para a Embrapa, nós podemos categorizá-la como uma cooperação pontual. A BASF é um parceiro pontual, trabalha muito forte com a Embrapa. Porém, a Embrapa, para a BASF, ela não representa, ela é incipiente. Então, a gente consegue verificar de que forma a Embrapa desenvolve junto aos seus parceiros, em cooperação tecnológica ao longo do mundo, como que ela se posiciona dentro do desenvolvimento. Aqui, citando mais um exemplo, né? Nós temos aqui a Universidade, né, de Brasília, que é o segundo item que está nessa relação. A Universidade de Brasília, ela tem 10 patentes nessa área. E essas 10 foram feitas junto com a Embrapa. As 10 foram feitas com a Embrapa. Você tem aí, realmente, né, uma cooperação, podemos chamar de frequente. Porém, ela é muito mais forte do lado da Universidade de Brasília, certo? Para a Embrapa, não. Então, com a medida de Salton, a gente consegue colocar uma lente e verificar como que está se desenvolvendo a cooperação tecnológica, no caso, da Embrapa, né, junto aos seus parceiros ao longo do mundo. Tá? Então, o que a gente vê com essa lente aqui? Certo? Que na América Latina, o Brasil, México e Argentina, eles... Brasil, México e Argentina detêm aproximadamente 98% das patentes dentro desse IPC C12N 1582, que é engenharia genética. Tá? E o que a gente pode também enxergar que o papel catalisador e difusor do setor público no desenvolvimento dessas tecnologias, a partir da cooperação tecnológica. Tá? Mas também, conforme já era previsto, né, e principalmente em relação aos países da América Latina, que a cooperação tecnológica é um elemento ainda indispensável aos planos pró-inovação nos países em desenvolvimento, com escassez de recursos ou até fragilidades institucionais nessa área, certo? Em segmentos portadores do futuro, como a biotecnologia, nós temos outros segmentos portadores do futuro, a nanotecnologia também, e o Brasil está inserido nisso. Né? Esses segmentos estão inseridos para o Brasil como segmentos portadores do futuro. Eles podem potencializar a obtenção de aplicação de tecnologias mais eficientes, estimular a competitividade em um país. Nesse caso aqui, eu deixei como exemplo, né, que a Embrapa ajudou o país a aumentar em 6 vezes sua produção agrícola, tornando-se um dos maiores produtores de grão no mundo e, consequentemente, melhorando significativamente alguns indicadores socioeconômicos brasileiros. Ok? Com relação à força-multa de colaboração, Salton, os resultados demonstram que a Embrapa, a força-multa de colaboração, ela é muito variada. Ela vai de incipiente, pontual ou frequente. Porém, não foi identificada nenhuma cooperação elevada, o que, por um lado, pode ser bom.
pode ser satisfatório, pois significa que a Embrapa não mantém relação de dependência, né, com nenhum dos seus parceiros. Mesmo a BASF, que ela trabalha muito forte, não é uma relação de dependência, porque a Embrapa tem dentro do portfólio dela uma série de outros parceiros tecnológicos, ok? Por fim, foi possível, né, detectar a partir dos resultados encontrados, e nesse caso em particular nos países latino-americanos, que a cooperação tecnológica assume um papel distintivo nos esforços de inovação, ao possibilitar que o conhecimento seja construído e absorvido por vários atores, né, como indivíduos, organizações e os países. Bom, pessoal, esse foi, né, o resultado da minha pesquisa. Eu só não estou enxergando vocês aqui agora, eu não sei como é que eu volto. Desculpa. João, você Rafael. pode, se você tirar de compartilhar a tela, aí você volta a ver a gente. Ok. Parou, né? Verdade. Desculpa. O Zoom, é o Meeting, a gente fica nos dois, me deu uma... Desculpa. Bom, porém, então, esse é o resultado desse recorte, dessa minha pesquisa, e agradeço vocês pela atenção. Acho que eu estou dentro do horário, né? Eu não vi a sua mão, mas eu acho que eu estou dentro, tá sim. dentro do horário, certo? Agradecer pela atenção de vocês e fico aqui aberto para alguma contribuição, alguma interação aqui, ok? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, João, pela apresentação. Tempo aberto aqui para perguntas e contribuições com a apresentação do João. Bom, vou puxar aqui então a primeira, João. Eu queria na verdade, te ouvir um pouco mais falando ali sobre o papel, né, do ensino, da educação superior no fomento a novas tecnologias e cooperação de tecnologia, né? Porque quando a gente olha ali a sua pesquisa, a gente vê uma presença muito forte das universidades, né? Exato. E quando a gente olha também, né, o Brasil despontando com 96 patentes aí dentro da sua amostra. Isso, exato. Né? A gente olha também uma força que talvez seja puxada, talvez pelo advento do nosso bom ensino superior público aqui no Brasil. Queria, na verdade, né, uma pergunta é mais de ouvir a respeito nesse ponto, assim, quando você entende que isso está realmente altamente conectado, se isso está diretamente conectado ou não, e se atribui a essa grande quantidade de patentes ao advento aí das universidades aqui no Brasil. Não, legal, Rafael. Olha, sim, com certeza, viu? Com certeza. E você veja bem, no caso do Brasil, a Embrapa, certo? Ela é uma instituição que tem uma presença muito forte, um catalisador enorme, né, de unir as universidades em cooperação dentro desse nosso ecossistema brasileiro. Em outros países, ele se dá de forma semelhante, ligeiramente diferente, mas semelhante. O que acontece é que em segmentos portadores do futuro, e eu estou só citando, no meu caso, a biotecnologia, mas nós temos outros dentro do país, eu citei até a nanotecnologia. No mundo inteiro, a biotecnologia é um segmento portador do futuro. E no caso do Brasil, ele é fundamental, posso falar dessa forma, porque hoje, no agronegócio, nós somos um dos maiores players que existem no mundo. No agronegócio, o desenvolvimento genético é muito forte, para você deixar as plantas mais resistentes. Então, o papel realmente das universidades, junto, no caso do Brasil, da Embrapa, isso foi um resultado, uma cooperação que eu posso falar que foi um sucesso. Eu posso colocar nesse patamar, porque a Embrapa ela tem a dominância dentro da América Latina, a número de patentes. E você veja bem, a Argentina, o Brasil e a Argentina participam aí dos 4, 5 primeiros produtores agrícolas do mundo. A Argentina também está muito próxima, mas ela não tem ela vem, mas ela não vem, né, de uma maneira. Me chama a atenção o México, certo? O México, mas também através de organismos públicos. Então, em segmentos portadores do futuro, sem as universidades, os países não desenvolvem essa nova linha do conhecimento, essa nova linha de tecnologia, inclusive. Porque você está transformando conhecimento em tecnologia. Conhecimento em tecnologia. Você traz o conhecimento das universidades, dos institutos de pesquisas, para que isso vire uma tecnologia. Uma patente é uma tecnologia. Certo? E aquele IPC, ele tem uma série de ramificações. É uma família. O IPC é uma família.
Então, você tem uma série de itens ali dentro, todos, né, dentro dessa característica de engenharia genética. Então, sim, você tem razão, Legal. mas é uma característica dos segmentos de alta tecnologia. E no mundo vem sendo dessa forma. Eu tenho ainda outros passos para carregar essa pesquisa, certo? Outros ainda ângulos a serem dados por ela. Mas é isso aí, você tem razão, é por aí. Muito bom, legal. Obrigado, João. Uhum. A gente tem mais um tempinho aqui, acho que dá tempo para mais uma perguntinha e uma resposta do João. Se alguém tiver mais algum ponto, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Legal. Obrigado. João, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado, parabéns pela pesquisa, muito legal. Depois vai trocar uma figurinha aí, eu também estou pesquisando, não necessariamente esse tema, mas startups que desenvolvem, que nascem a partir de pesquisas acadêmicas, enfim. Acho que vai ser legal trocar uma figurinha com você depois. Legal. Eu vou chamar agora aqui para o nosso palco virtual a Carol Morandini, que vai nos apresentar o artigo intitulado Inovação Aberta, uma revisão bibliográfica sobre o relacionamento de corporações e startups no Brasil. Maravilha. Carol, relembrando a dinâmica aqui, 15 minutinhos. Quando tiver 12, eu te aviso aqui. Beleza. Eu usei o template, mas eu sou de mercado, então eu dei uma misturada aí né? E assim, desculpa não contribuir com os colegas, mas quando a gente não é muito da área é tão difícil, né? Mas aqui a gente está trazendo um pouco sobre inovação aberta. Essa revisão bibliográfica, na verdade, ela foi feita sobre as dissertações do mestrado de profissional de empreendedorismo da USP, que abordaram o relacionamento de corporação e startups no Brasil. O artigo é dividido em 6 partes, mas aqui por questão de tempo eu dividi em 4: introdução, metodologia, análise de dados e conclusões. Na parte da introdução, eu acho que só para contextualizar um pouco, a inovação aberta, ela há 20 anos foi cunhada por Henry Chesbrough no livro Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, quando ele percebeu um avanço, né, das grandes corporações para uma inovação aberta, olhando para o mercado como uma forma de alavanca para expandir, tanto mercadologicamente, como para trazer inovações dentro da corporação. Em 2006, ele revê um pouco o conceito, mas não é que muda, mas ele percebe e mostra para a sociedade que a inovação aberta, ela não é por acaso, não é causa e efeito, não é casual, ela é uso intencional, ou seja, as empresas passam a olhar para fora, de dentro para fora e de fora para dentro, para acelerar a inovação interna e expandir em novos mercados. Então, existe um uso intencional desse tipo de atividade dentro das corporações. Para ele, a inovação aberta, ela significa utilizar diferentes parceiros, ideias, metodologias, tecnologias de mercado para tornar a empresa mais inovadora. Nesse artigo, a gente focou em startups. Por parceiros, qualquer parceiro que seja externo à corporação pode ser um parceiro de inovação aberta. Aqui a gente olhou para o foco da startup. Para Wembley e Chesbrough, as grandes corporações e startups, e é importante ressaltar 10 anos depois, né, que são diferentes tipos de negócios e que elas são complementares na sua essência, porque o que uma tem, falta a outra e vice-versa, e, portanto, essa relação fortaleceria os negócios de ambas. A gente vê de 2003 para frente, ou seja, nesses últimos 20 anos, uma escalada na quantidade de pesquisas e inovação aberta no mundo. Mas no Brasil, de acordo com o artigo de Borges, Chesbrough e Bouchard, em 2019, publicado no International Journal of Innovation, sobre inovação aberta, explorando oportunidades e desafios no Brasil, eles afirmam que é muito pouco explorado nos países emergentes, que ainda tendem a olhar a inovação aberta de uma forma muito conservadora, a empresa querendo fazer a inovação por ela e pouco trazendo quem está de fora. Então, eu falei, poxa, como que a gente pode
entender o que vem sendo estudado, investigado sobre o tema de inovação aberta pelos alunos, e aí eu explico por quê, porque eu queria entrar no mestrado de profissional de empreendedorismo da USP, e eu estava como aluno especial, então eu falei, como é que eu vou estudar e ver o que de fato a gente pode aumentar em termos de pesquisa bibliográfica no Brasil e contribuir para aumentar essa literatura. Aí eu foquei nos objetivos. O objetivo era trazer teorias e iniciativas que estavam sendo abordadas pelos alunos do MPE sobre o relacionamento de startups com corporações, porque o meu background, o meu trabalho vem sendo muito em olhar startups e o relacionamento com grandes empresas, e não outra forma. Entender quais eram as limitações desses estudos, até para ver como é que eu poderia olhar para esse caminho e explorar os estudos, cruzar com estudos realizados. No caso, a gente escolheu esse artigo específico do Borges, Bouchard e Chesbury, que foi publicado em 19 e foi traduzido para o Brasil em 21, porque até aquele momento tinha ainda muito, muito pouco, e ainda tem, mas até aquele momento era muito pouco. E o que a gente podia formular de hipóteses e possíveis questões a serem exploradas pela academia? Como metodologia, como eu falei, é uma pesquisa exploratória baseada em pesquisa bibliográfica que tem uma revisão sistemática da literatura, só que das dissertações do MPE, desde o começo até 2021, quando eu fiz como aluno especial, que focaram exclusivamente no relacionamento de corporações e startups. Cresce muito o número dessa relação a partir de 2018, mas mesmo assim não cresce a literatura. E com isso, ver quem estava olhando para isso, como que a gente podia cruzar com as recomendações de futuras pesquisas que foram publicadas por Borges em 2019, traduzido em 21, sobre se os alunos ou as pessoas estão olhando para essas potenciais sugestões de recomendação de pesquisa. Então, a questão era essa, como que a literatura aborda a relação de corporação e startup no Brasil. Aí o que a gente fez no artigo está muito mais explicado, mas aqui a gente acessou o site, procurou por palavras-chave de forma combinada ou isolada e encontrou 15 a 23 dissertações, excluiu aquelas que não focavam no contexto, que não eram defendidas no MPE, que não focavam em inovação aberta, ou seja, estou explorando inovação como um todo, não era o foco, ou iniciativas que não olhavam corporação e startup, que olhavam, por exemplo, a criação de uma startup, ou a criação de uma startup interna, ou olhava para a corporação no sentido de a mudança do modelo de negócio da corporação, que se espelhava numa startup, mas que não usava a startup como negócio, e o investimento em startups por venture capital, que são fundos de investimento. Então, a gente excluiu alguns e incluiu o que, pasmem, deu só 3 artigos, né? E aí a gente conceituou um pouquinho o que era inovação, e eu acho que eu não vou entrar tanto aqui nos conceitos, mas olhando um pouco das definições por Schumpeter, Christensen, que olham o que é inovação, o manual de Oslo, no sentido de um produto, um serviço, uma melhoria de produto em serviço que é entregue de alguma forma para a sociedade, mas, de novo, eu não estava olhando inovação como um todo, mas eu afunilei, olhando inovação aberta, porque está dentro de inovação, aí a gente chega naqueles conceitos que eu já passei anteriormente, e startups, porque, de novo, a gente está olhando corporação com startup, e startup no sentido de negócios que são diferentes de corporações, que têm alto risco, que têm uma extrema incerteza e que são modelos que são mais ágeis e que podem criar coisas novas no mercado, de acordo com Steve Blank e Reis. Dentro disso, a gente pesquisou ali, fez a revisão, tinham 81 dissertações até o momento da pesquisa dentro do MPE, aquelas que olhavam inovação aberta eram 23, e a que especificamente olhava corporação com startups, excluindo aqueles pontos de startup interna ou eram só 3. Chegamos aqui a 3 artigos. Foram selecionados o Daniel Salles, sócio fundador da Liga, que ele fez um estudo sobre grandes corporações e startups, a relação de inovação aberta no mercado brasileiro. O Thiago Oliveira, que fez
um estudo, uma pesquisação e pesquisa de dissertação, mostrando o relacionamento entre grandes empresas e startups, olhando barreiras internas e proposição de ação de como melhorar essa relação com corporações, e um laboratório de inovação do varejo, que não está no título, mas eles propunham a criação do laboratório da BDI, e dentro desse laboratório tinham as várias empresas de varejo que potencialmente se relacionariam com startups. E confrontamos com o estudo de Borges, Bouchard e Chesbury para ver o que de fato já estava sendo olhado e o que não. As pesquisas, elas tinham diferentes focos, algumas mais abrangentes, como do Daniel Salles, que fez um mapeamento de inovação corporativa com as 500 empresas listadas no ranking das melhores e maiores, e 8 entrevistas semi-estruturadas com gestores de inovação aberta, e olhou e fez um mapeamento bem grande na época, né, em 2018, para mostrar o que tinha nesse mercado. Já o Oliveira e o Rodrigues, o Oliveira olhou para o banco que ele trabalhava e fez uma pesquisação, então era bem focado em mercado financeiro, e o Rodrigues, o laboratório de inovação da BDI, focado na indústria do varejo, que estava bastante incipiente naquela época, e por ser muito abrangente em termos de iniciativa, tinha pouca clareza de qual seria o relacionamento das startups com corporações. Oliveira e Rodrigues, portanto, né, e o Salles, desculpa, o Salles, ele aborda uma lacuna, porque ele consegue mapear e mostra que pontos estão sendo observados pela teoria e pela prática, e consegue trazer insights do que deveria ser olhado para frente. Oliveira e Rodrigues olham mais específico. Todas elas foram pesquisas acadêmicas de natureza exploratória, utilizando bases de dados e informações coletadas a partir das áreas de atuação dessas pessoas. Bom, a gente faz um mestrado profissional. A gente olhou isso e o texto mencionado de Borges, Bouchard e Chesbury, que divulgam quais são as oportunidades e desafios da inovação aberta no Brasil, analisando as corporações por unidade de análise intra-organizacional, organizacional, extra, indústria, quais seriam os possíveis objetos de pesquisa, e eles trazem algumas questões que poderiam ser abordadas nessas economias emergentes por estudiosos que quisessem aprofundar no tema de inovação aberta. Usando isso como base, a gente cruzou as dissertações para ver quais temas já foram ou não mais ou menos explorados nesse âmbito. Focando nessas 3 dissertações, está um pouco pequenininho, mas é que o nosso tempo é curto, né? Então, como eu falei, são exploratórias todas, e até o momento, né, a gente está em 2022, a grande maioria que eu vi de startups e corporações segue sendo muito exploratória, né? Apenas os estudos de mercado é que tem sido um pouco mais quant, e cada um deles mapeou de uma forma aquilo que eles queriam focar. Então, o Salles trouxe 137 iniciativas, focou num caráter qualitativo, mas sentiu muita dificuldade em conseguir informações das corporações, porque aquilo que ele conseguiu foi aquilo que estava disponível e publicado. Já Oliveira entrou a fundo dentro da corporação que ele estava e conseguiu criar ali um laboratório de interação, mas teve muita dificuldade por conta de burocracias, ou aversão ao risco, ou falta da cultura empreendedora, ou falta de equipe, ou então de bonificação e incentivo para o relacionamento de inovação aberta. Rodrigues foi mais complicado ainda, porque como ele trabalhava numa consultoria que estava criando o laboratório da BDI, ele tinha muito pouco, de fato, influência sobre as empresas de varejo que estavam lá, que mal sabiam o que dá a entender, né, na dissertação, que mal sabiam o que ainda fariam com startups. Então, a palavra startup, ela aparece muito mais à frente. Conclusões: os 3 estudos trazem o relacionamento de startups e corporações em maior ou menor grau com a interação de literatura. Para efeito prático e resultado, ainda é muito pouco explorado se é bom ou se é ruim, se as barreiras enfrentadas pelas startups funcionam ou não funcionam, então é muito pouco explorado. A gente está aqui no Brasil num âmbito muito exploratório. Salles e Oliveira ainda assim trazem um material interessante, porque o Salles traz um mapeamento de iniciativas que, obviamente, a gente precisa atualizar, porque parou ali em 2018, mas que é um bom começo para entender como funcionam. Já Oliveira traz um guia de como começar o relacionamento com startups. Rodrigues aprofunda pouco, exatamente pela clareza que eu comentei,
Todos sentem muita dificuldade no compartilhamento de informações, que pode ser uma limitação, mas, por outro lado, a gente vê um avanço na importância de dar à luz a esse tipo de tema aqui no Brasil. A gente compara, como eu falei para vocês, com cada um dos pontos, né, que depois pode ser melhor explorado, ou seja, ainda há muita lacuna, ainda há muita coisa para investigar, apesar desse artigo não focar em startups, mas focar em inovação aberta. É como se cada um desses pontos fosse de alguma forma endereçado, mas ainda nem tanto. E aí a gente acaba elaborando algumas questões que podem ser exploradas em novas pesquisas. Então, se muda o ponteiro da empresa, se há interesse real, se há hierarquia, autonomia, falta de autonomia, se isso prejudica demais, se é explícito a questão da liderança e da falta de comprometimento, se os objetivos não claros prejudicam, se a cultura interna também não avança e por que as iniciativas não têm continuidade. Como consideração final, o que a gente entende a partir dessa pequena pesquisa exploratória e inicial é que as inovações ainda tendem, nas corporações, a serem mais incrementais do que disruptivas por conta das estruturas rígidas e da aversão ao risco, mas que há sim um aumento gigantesco, principalmente pós-Covid, por conta da digitalização e do impacto das inovações tecnológicas, e que a gente precisa, de fato, investigar essa área de inovação aberta. E é isso. E para concluir, passei no mestrado, então esse ano eu entrei como mestranda, obviamente não, né? Mas eu entrei como mestranda por conta desse artigo que eu estudei, né? E tentei buscar o que não tinha sido explorado ainda, porque eu não queria ser mais do mesmo. Eu queria trazer uma continuação ao que o pessoal estava estudando, ainda que muito pouco, né? Só 3 pesquisas. De qualquer jeito, eu consegui trazer um olhar diferenciado dentro do que ainda não estava sendo estudado. Obrigada. Parabéns, Carol, muito bom. Pô, muito legal o trabalho, assim. Eu sou fã do tema, mas muito rico mesmo, assim. O que você apontou é legal ver ali, né, como tem lacuna, como tem espaço. Assim, quer dizer, legal por um lado, né? Tem espaço para a gente pesquisar, estudar mais. Ruim por outro, porque tem muita lacuna ainda. Isso que eu só olhei 3, né, dissertações do MPE, eu acho que é muito limitado. Com certeza. Mas é isso, eu tinha que começar por algum lugar, como o meu foco era entrar na USP. Então eu falei, eu vou estudar o que não estão olhando. Com certeza. Deixar o espaço aberto aqui para caso alguém tenha alguma pergunta, alguma contribuição para a Carol. Eu vou entrar, viu? Eu vou entrar. Opa, seja Carol, bem-vindo. Parabéns pelo mestrado. Isso é uma grande conquista, realmente, né? Agora, né, vai trabalhar, mas bacana, parabéns mesmo. Me chama a atenção esse tema de inovação aberta. Eu também trago ele no meu referencial. Eu trabalho com cooperação tecnológica, eu trago ele no referencial. Eu fiz uma pesquisa, há alguns anos atrás, com startups, né, empresas de base tecnológica, startups, da área de biotecnologia, que eu estou associando a cooperação tecnológica, eu estou bem dentro desse segmento de biotecnologia. Eu tive até na USP, aí, na incubadora da USP, conversei, foram no CETEC. No CETEC, foram objetos, né, da minha pesquisa, eu coloquei lá, eles abriram para mim, foi fantástico, né, uma colaboração incrível, certo? Mas o que eu noto é só uma reflexão, viu, Carol? Só uma reflexão, certo? E as startups, elas nascem já propensas à inovação aberta. Talvez eu esteja usando uma palavra muito forte, propensas, entendeu, né? Certo? Mas eu vejo que sem elas terem um fomento, um ambiente que ela possa nascer e começar a se desenvolver, e a partir dela, ela buscar os recursos que ela não tem dentro dela, recursos complementares, seja o que for, elas não decolam, vamos falar dessa forma também. Então, o que eu vejo? Foi interessante o teu estudo, porque eu sei que você estava com o seu olhar, com o seu foco dentro aí do MPE, né, que você pegou essas, mas eu acho que realmente me deixou bem claro, nós temos poucos dados no Brasil ainda, né? Poucos dados, certo? Muito poucos. E eu vejo que a startup, no caso de biotecnologia, estou colocando o olhar para a biotecnologia, ela está nascendo com cooperação, entendeu? Então Mas talvez seja uma cooperação ainda muito do mundo
acadêmico, das universidades, talvez. Sim, Talvez sim, menos das corporações, esse é o sim, ponto, porque a corporação, ela pode trazer uma escala muito grande para as empresas, só que a gente vê aqui no Brasil, e assim, isso é um pouco de mundo, que se ela não tiver madura o suficiente, ela não consegue fazer negócio, mas em que momento que ela vai fazer negócio se ela não está madura o suficiente? Então, se não tem incentivo, né, ainda mais em biotecnologia, nano, que eventualmente você precisa de um aval de Anvisa ou etc., são muitos anos e o investimento que você vai precisar, ele é diferente, por exemplo, do que muitas startups SaaS de software vão olhar, que é o investimento em fundos de Venture Capital e CVC. Então, aqui, a ideia era realmente ver assim, por que não estamos falando tanto quanto deveríamos disso? Né? Por que a gente não amplia essas pesquisas? Por que a gente ainda está tanto no exploratório? Será que é o nosso momento de estar mesmo? Ou será que a gente não está olhando para o ângulo certo? Então, no caso, eu acabei encontrando um ângulo de olhar o viés da startup. E foi assim que eu entrei, porque eu acho que a gente precisa olhar o que falta, o que agrega valor à startup, como que a gente pode olhar o outro ângulo, que inclusive o Daniel Salles, na dissertação dele, fala sobre isso. As empresas, elas fazem muito benchmark, né? Elas se comparam, então elas repetem muitos padrões, mas será que elas estão olhando para o outro lado? A gente está olhando para o outro lado? Quando a gente está falando de inovação aberta, ou a gente só está olhando para o lado da corporação? Então, o meu estudo agora, no mestrado, é olhar o viés da startup. Legal. Não, obrigado, viu? E mais uma vez, parabéns, né? Muito bom mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, João, pela pergunta, pela contribuição. Nosso tempo aqui está faltando 10 segundinhos, Carol. Vou respeitar aqui o tempo para nossa próxima palestrante se apresentar aqui. Obrigado, Carol. Parabéns. Muito, muito legal. Não conhecia esse artigo do Chesberg aí, que ele analisa as lacunas de inovação aberta no Brasil. Muito legal mesmo. Você achou bem interessante. Bem bacana. Fiquei com algumas ideias aqui, vou te puxar depois. Vou chamar agora aqui para esse nosso palco a Alexandra Gomes de Souza. Seja bem-vinda, Alexandra. Boa noite. Ela vai apresentar para a gente o trabalho intitulado A Efetividade do Processo de Compras e a Utilização de Ferramentas e Metodologias para o Alcance dos Objetivos Estratégicos de uma empresa que atua sob o regime jurídico de sociedade de economia mista. Seja bem-vinda, Alexandra. Você está com o microfone mutado. Você está com... A gente não está te ouvindo. Eu estou um pouco rouca, acabei esquecendo de desmontar ali. Vocês estão me ouvindo agora bem? Sim, estou te ouvindo, estou te vendo bem, Alexandra. Estou gripada também, logo hoje, né? Um dia de apresentar. Espero que você se recupere logo. Bom, gostaria de parabenizar, né, a todos os meus colegas aqui, né? Assuntos incríveis, né? Voltados para a área de inovação e principalmente assuntos assim bem atuais, né? Eu trabalho numa empresa também que a gente tem alguns projetos voltados para startups, né? O meu amigo ali, João, que falou muito de biotecnologia, inovação, né? Eu venho também de biotecnologia, né? Eu trabalhei em biomaninhos muitos anos, né? Então, o Brasil ele detém, né, todas as patentes de inovação e produção de vacinas, né, do mundo. Então, assim, o meu trabalho, apesar de ser voltado para a área de compras, né, de uma administração pública, eu acabei trazendo esse tema de melhoria de processo, né, que eu considero uma inovação na área pública, apesar de já ser um tema antigo, né, porque a gente observa que, apesar da literatura já nos direcionar para isso há décadas, mas a gente observa que algumas empresas públicas ainda não fazem o básico, né? Eles até colocam em seus regulamentos internos, né, essa parte de gestão, mas na prática a gente vê Alexandra, que eles não utilizam o básico. Desculpa eu vou compartilhar. Tá, você vai compartilhar a tela, só para saber se você já contava o tempo. Não, já estou com ela aqui, já vou compartilhar para vocês. Só estava fazendo uma contextualização ali mesmo. Cara, desculpa te interromper esse raciocínio, é só para confirmar. Só um minutinho aqui que eu vou estar compartilhando aqui. Tudo bem. E aí, né, eu sou aluna, né, do MPGE, a minha dissertação, já fiz a minha defesa, né,
agora pela Rural aqui no Rio de Janeiro, né? E a minha linha de pesquisa é gestão de processos, né, projetos e tecnologia nas organizações, né? E o vínculo, né, do projeto é justamente você ter a gestão de projetos, processos, né, como soluções inovadoras. Deixa eu passar aqui. E aí eu fiz um pequeno sumário, né, porque o tema é extenso, é longo, e eu sabia que só tinha 15 minutos de apresentação e tal. Então eu fiz uma breve contextualização, passando pela formulação do problema, né, da organização estudada, o objetivo, a metodologia, qual foi a análise e a discussão dos resultados, e as conclusões e as referências bibliográficas, as principais, assim, que eu usei. Então, a contextualização, né, ela está totalmente focada, né, e voltada para a melhoria dos processos de compras dessa organização. Então, a área de compras, né, dessa companhia, ela fez um pequeno estudo nessa pandemia, no ano de 2020, a gente começou em 2020, e a gente tem várias diretorias, né, e a gente identificou, né, uma deficiência, né, desse órgão em preparar, em elaborar os seus termos de referência, né, para as contratações. E aí, a gente mapeou, né, a quantidade de processos que a área recebeu, né, e quantos processos que a gente retornou, né, por má qualidade desses termos de referência. Então, a gente fez um pequeno levantamento ali. E aí a gente chega, né, à seguinte formulação do problema. Na organização estudada, a gente questiona como um plano de melhorias pode contribuir para o desempenho dos processos de compras, né, que na verdade são serviços, né, de licitação para a empresa avaliada. O objetivo é avaliar o atual desempenho do processo de compras, né, dessa organização estudada, com a finalidade de propor um plano de melhorias que tenha um enfoque no aumento da qualidade, da produtividade e da agilidade desse processo. A metodologia, né, objetivamente, a gente usou o WIN, né, em 2014, a gente usou também o GIL, em 2008, né, fizemos uma abordagem, aquele foco na abordagem qualitativa, de natureza aplicada e de caráter descritivo e exploratório, né? E a gente fez a coleta de dados, né, em cima de toda uma pesquisa bibliográfica, eu fiz bibliometria também, e a gente fez entrevista, né, nessa organização que foi estudada. E aí a gente apresentou trechos, né, dos relatos, né, dos principais participantes efetivos da pesquisa, que não foram os participantes do teste piloto, né, que a gente chamou de E4, E5, E6, E7, E8 e E9. Né, e que eles contribuíram, né, para a busca da solução do problema estudado. E aí a gente fez uma análise, em cima dessa análise, e em cima das discussões do resultado, a gente mapeou em 3 categorias, que a gente identificou, né, em cima das entrevistas que foram realizadas com o pessoal envolvido, né, no processo, a falta de planejamento, né, das contratações, o desempenho atual desse processo de compras e quais as perspectivas de melhoria. E aí a primeira categoria, que é o planejamento das contratações, né, a maioria dos entrevistados pontuaram esses 3 tópicos que eu abordei aqui, né? Então eles colocaram que atualmente gasta-se mais tempo na execução da compra do que no planejamento. Os regulamentos de compras, né, contratos e convênios, né, da organização estão desatualizados desde 2019. Eles pontuaram sobre a implantação de uma ferramenta de automação de processo que facilitaria muita celeridade para as contratações, né, gerando uma maior rastreabilidade das ações. E aí eu destaco aqui, né, onde Harmon, né, vai dizer que esse esforço de inteligência ele não deve ser só entendido apenas como a informatização dos processos, mas também como a diligência de governança e gestão a partir de um olhar estratégico, né, no ciclo de compras. Aí, na segunda categoria,
que é o desempenho atual do processo de compras, onde os entrevistados eles relatam, né, com frequência as falhas quanto ao desempenho, a lentidão, a morosidade desse processo, o despreparo organizacional, grande número de reclamações, né, dos clientes, tanto internos quanto externos, a necessidade de criar um setor específico para planejamento, né, e desenvolvimento, falta de envolvimento e pesquisa aprofundada, né, das áreas requisitantes em relação à qualidade na confecção desses documentos, desse esquema de referência, que são documentos base, né, para toda e qualquer contratação, né, de órgãos públicos, seja para aquisição de compras, serviços, equipamentos e afins. E aí, o último aqui, né, que eles pontuam, né, que é fundamental dar início, né, no processo aqui de melhoria, né, de a gente melhorar esses processos dentro da organização. E aí eu destaco aqui a visão de Batista Maldonado, né, em 2018, né, pesquisando na literatura, que para otimizar os processos administrativos e buscar a eliminação de ruídos e fluxos desnecessários, nós devemos adotar mudanças nos processos internos da gestão, no âmbito legal, né, amparada na legislação, que a gente trabalha, né, toda a administração pública trabalha, né, em cima de várias legislações, sobre pena das modificações não passarem, né, de boas intenções sem qualquer valor prático. E a terceira categoria, que são as perspectivas de melhoria, né, para esse processo. Então, eles propõem, né, a implantação de um sistema integrado de gestão, né, um ERP, na empresa, porque facilitaria muito a operação, contribuindo para a celeridade dos processos, que atualmente na empresa, né, não existe. Eles sugerem a adoção, né, de pré-qualificação de fornecedores e padronizações para esses materiais e serviços, né, que são adquiridos dentro da organização, para contratação. É preciso criar controles de gestão, medindo as etapas do processo através de indicadores, né, medindo o desempenho desse processo. E aí eu trago um destaque aqui que o Baldan faz, né, analisando esse cenário, né, que a gente tem em cima de perspectiva de melhoria de processo, que é o BPN, que constitui, né, uma atividade essencialmente humana, possibilitando múltiplas facetas conforme as necessidades e as metas institucionais. Então, Baldan, né, ele cita as principais ferramentas de TI que são aplicáveis à racionalização do trabalho, ao gerenciamento do conhecimento e da informação, e ele sugere a criação de uma matriz única para avaliação dessas ferramentas, a fim de alinhar a finalidade do BPN e as metas que são desejadas. E aí, em cima disso, né, eu fiz um mapeamento, né, do processo atual da empresa, né, eu fiz isso no Visage, e aí eu separei ali em duas etapas, a fase 1, que era a análise das compras e das contratações, e a fase 2, que era a efetuar, de fato, né, as compras, né, e as contratações de serviço, no caso, tanto para obras de engenharia, seja o que for. Então, o processo é tão grande, né, que... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Ele é tão grande que ele quase nem deu numa página, né, de tão grande que ele é. E aí eu tentei dar uma enxugada, onde a gente propõe, né, na modelagem de processo, o to-be, né, já dando um enfoque na área de planejamento, como que seria, né, esse novo desenho desse processo. E aí eu fiz também no Visage, né, para dar uma otimização aqui. E aí aqui eu tenho uma síntese, né, das principais conclusões, né, que é um resumo, onde a gente constata que seria necessário, né, todo mundo pontuou uma proposta de criação de um setor específico para planejamento, né, que foi em massa, a maioria dos entrevistados pontuaram, né, essa falta de planejamento e propor a criação de um setor. Eles destacaram investimentos e treinamento em melhoria e padronização dos processos, né, de compras da empresa, investimentos na área de TIC, né, iniciando pela automação dos processos e futuramente a contratação de um ERP, né, um plano de melhoria, né, focando na inovação e sustentabilidade desses processos,
e organizar, né? Através de uma visão orientada, voltada para processo mesmo, né? Que é o BPN, e utilizando as ferramentas de qualidade que são simples, tanto um Ishikawa, quanto um 5W2H, né? E desenvolvendo indicadores de desempenho mesmo. E aí eu trouxe aqui algumas referências bibliográficas, né, que eu utilizei, que foi Baldan, né, Maldonado, Batista também. Aí eu trouxe algumas legislações, né, voltadas totalmente para a área pública, né, que estão no site do Planalto e que a gente focou nelas, né. E trouxe Harmon, né, que ele vai falar de processos de negócio. Aí trouxe Ishikawa, né, Meirelles, Harrington, que ele fala muito do aperfeiçoamento dos processos empresariais. Né? Trouxe Menezes também, trouxe um livro, né, que é chave aí, que o meu orientador, ele foi um dos autores, né, que é o Saulo Barbará, que ele é um mestre em análise e modelagem de processos de negócio, né, que é o BPNN. E é isso, então eu tentei diminuir aqui, resumir o máximo aqui, né, o artigo, mas é isso, a gente tentou fazer o melhor que a gente entendeu em cima da pesquisa que a gente aplicou, né, com os funcionários da própria organização estudada. E é isso. Legal, Alexandra, parabéns. Obrigado pela apresentação. Vou abrir agora um espaço para perguntas, contribuições, sugestões aqui com o trabalho da Alexandra. Ela está compartilhando ainda a tela? João, vou tirar está compartilhando. Quer tirar, Alexandra? Acho que é melhor. Vou tirar. Alexandra, o seu trabalho bastante minucioso, você descreveu a empresa, né? Você fez um mapeamento da empresa, vamos falar dessa forma, né? A minha pergunta só, devido ao seu trabalho que você teve, a empresa ela está propensa a efetuar as mudanças, a fazer uma atualização, mesmo tecnológica, de recursos e de gestão de governança? O que você sentiu? Ela está aberta, né? Mas a princípio eu notei que foi um choque assim, para eles, né? Mas era preciso mapear, porque é o meu setor, né? E aí isso impacta negativamente, né, na performance da área, em tudo que em tudo que é literatura, em tudo que se aplica, todo o benchmark feito na administração pública voltada para a área de compras, né? Mas ela está propensa. Agora vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Legal, mas parabéns. Foi complicado, foi uma pesquisa complicada, não foi fácil. Não, parabéns pelo trabalho, que caminha positivamente dessa mudança. Eu acho que todas as áreas de compras deveriam fazer todo um estudo, porque essa é uma das coisas que mais impacta o relacionamento de inovação aberta de corporação com startup, é o processo da área de compras. Então, parabéns. Boa. E hoje, né? E hoje também, né? O Butantan, igual a gente viu aí na época do Covid, a Fiocruz, né? Então, assim, são órgãos, né, da administração pública, mas que já utilizam todas essas ferramentas nos seus processos. Então, a gente consegue, tipo assim, otimizar, né, todas as necessidades de compras, mapeá-las e a gente consegue fazer de uma única vez, né? E aí, hoje, nessa época que a gente está vivendo, a gente ficou ouvindo, tipo assim, compras não comprou. Por que não comprou? O problema não é de compras. A gente tem que ter um planejamento interno, né? Os clientes têm que ter essa convicção, né? As diretorias requisitantes, os setores. Se eu tenho um projeto para desenvolver para o ano que vem, se eu tenho um laboratório para montar, se eu tenho uma startup para montar, então eu tenho que trabalhar com planejamento e tenho que colocar aquilo no tempo certo na área de compras para que aconteça no tempo certo. Então, assim, eu já tenho 15 anos de experiência na área de compras e eu fico assustada como é que isso ainda é um tabu dentro de algumas organizações públicas, o que não deveria ser. Porque a literatura é vasta,
Você faz uma análise sistemática da literatura, vem uma enxurrada de artigos, vários estudos, e alguns órgãos não conseguem implantar metodologias simples, como Ishikawa, como 5W2H, hoje, né? E aí a gente tem que trazer o básico, né? A gente tem que trazer o beabá. Eu falei assim, cara, não adianta eu aplicar Lean Sigma, que é voltado totalmente para a área farmacêutica, se eu trabalho numa empresa que é de projetos, né? Que ela entrega projetos. Então, assim, são coisas básicas, ferramentas básicas, mas que, infelizmente, algumas empresas não conseguem trabalhar nem com base, né? Então, assim, ao mesmo tempo que parece um pouco assustador, mas a gente ainda tem isso, né? No Brasil, e é uma triste realidade nossa, né? E é isso. A gente passou aí por uma pandemia aí nesses últimos 2 anos, né? Que parou o mundo, né? Falta de planejamento de toda espécie, assim, de uma forma absurda, que parou o mundo, né? Coisas básicas, coisas simples, que as pessoas não conseguem ter o mínimo, e é assustador, né? Então, infelizmente, eu tive que fazer esse trabalho dentro da minha organização. Por quê? Porque tudo cai em compras, né, gente? Compras, tá lá em compras, o cara coloca o pedido em janeiro para uma coisa que ele quer em março. Não vou conseguir licitar, não vou conseguir comprar em um mês, tendo que aplicar toda uma legislação em cima, né? Então, assim, requer planejamento e a gente tem que trabalhar com o básico primeiro. Se a gente não sabe aplicar nem o básico, como é que a gente vai aplicar outras metodologias mais, né? Então, assim, é complicado. Mas obrigada, João, pela sua contribuição aí. Olha, Alexandra, eu anotei 2 pontos aqui que não são nem perguntas, são mais assim contribuições para estudos futuros, né? Caso você tenha Sim. interesse de prosseguir nesse mundo de melhorias do processo de compras. Um deles era, inclusive, pegar o gancho no que a Carol comentou, né? Sobre a área de compras ela pode ser tanto a barreira do processo de inovação interna da empresa, quanto ela pode ser uma das áreas mais viabilizadoras aí do processo de inovação. Então, justamente uma sugestão que eu faria para você é de estudar como o processo de compras pode ser facilitado, pode ter menos etapas, menos burocracias, enfim, para, por exemplo, facilitar que uma grande empresa possa se relacionar com uma startup. Né? Isso tem Pegando lá nas o minhas guarda-chuva de... conclusões. Legal. Eu só não foquei muito para startup, né? Mas, inclusive, nessa empresa que eu estou trabalhando, a gente tem um projeto lá oriundo, né, para startup. Só que o planejamento é essencial para tudo, e você mapear realmente o processo. Então, assim, você pode ter uma startup tanto de pequeno porte, médio porte, grande porte, mas o planejamento é fundamental, e você acompanhar esse processo todo, entendeu? De montagem, de como pode ir, mas eu até anotei aqui, esse lance das startups, eu estou até pesquisando sobre isso também. Boa. Mas é uma boa. Como Obrigada. esse é um campo que ainda dói. Dói pra caramba. Não Muito só bom. nas startups. Alexandra, obrigado pela sua participação, deu nosso tempo Obrigada aqui. a vocês também. Obrigado pelas contribuições, João, Carol. Agora a gente vai para nossa última apresentação da noite, que é minha, do nosso moderador aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão com a minha tela aí? Boa. Sim. Vamos lá. Bom, o meu trabalho aqui, que foi publicado no IPRAD, ele tem uma característica até diferente do que vocês apresentaram anteriormente, porque ele é mais um relato técnico, né? O relato técnico ali, ele se deu a partir do momento em que a gente identificou na prática aqui no ambiente de trabalho que a gente precisava resolver uma determinada dor que a gente não tem, digamos assim, uma expertise tão forte, tão robusta nessa dor. Eu vou chegar lá já já. Então, o título aqui do meu trabalho é o processo de seleção de startups spin-offs acadêmicas baseadas em ciência
com o objetivo de aproximá-las de grandes corporações. Eu sou aluno aqui do mestrado profissional em empreendedorismo da USP, junto com a Carol, a minha orientadora, a doutora Jane, professora Jane, que acho que está aqui online também, participou aqui desse processo, e também o doutor Carlos Montandon, da Federal de Viçosa, que é meu parceiro de trabalho na Liga Ventures, que é onde eu passo os meus dias. O Carlos participou também desse projeto, então juntos a gente transformou isso aqui em relato técnico. Ele até ia tentar entrar aqui para assistir, mas acho que ele não vai conseguir. Então, acho que só para ajudar na ambientação aqui de vocês, não sei se todos vocês conhecem, esse trabalho ele se passou na Liga Ventures, que é uma empresa que conecta grandes corporações com startups para promover inovação aberta, seja ela voltada para investimento, seja ela voltada para gerar negócios como cliente e fornecedor. E lá na Liga a gente atua de maneira cross-industry, assim, né? Então a gente atende empresas de diferentes setores da economia, diferentes indústrias, de diferentes portes. O nosso foco é menos olhar para uma vertical de mercado específico e sim tentar aproximar empresas de qualquer porte ou de qualquer indústria, mas principalmente as empresas de grande porte, com o ecossistema de startups. E a Liga já faz isso há 7 anos. A Liga é uma das pioneiras nesse mercado. Só que quando a gente para analisar um pouco de como esse contexto vem sendo construído aqui no Brasil, a Carol passou um pouco por isso ali na apresentação dela também, a gente percebe que as grandes corporações, no momento em que elas querem se aproximar de startups, os desafios ou oportunidades que elas propõem ao ecossistema acabam sendo desafios e oportunidades muito baseados assim, na digitalização de algo que acontece manualmente ou mecanicamente fora. O que faz com que, na grande maioria dos casos, as startups que são selecionadas para gerar negócio com uma grande corporação são startups baseadas em software, como eu chamei aqui de soft techs. Ou seja, a preocupação ali é, de fato, digitalizar um processo mais tradicional, torná-lo mais eficiente, torná-lo mais rápido, torná-lo mais digital, mais fácil de fazer, né? Mas não necessariamente existe um apelo por buscar startups cujo negócio ele evoluiu a partir de uma pesquisa científica, ou que ele necessita de uma pesquisa científica para comprovar que o produto ou serviço funciona. Então, muito bem. Dado que boa parte das startups que a gente ajuda a conectar com grandes corporações são baseadas em software, a Liga sempre teve um processo, digamos assim, meio que padrão, para fazer a aproximação desses dois mundos, dessas grandes corporações com as startups que têm essas características mais digital, né, mais software. Então, normalmente, como é que se dá esse processo? Esse processo ele sempre é startado pela grande corporação que quer se aproximar das startups. Então, para isso, o time da Liga precisa compreender quais são as dores, quais são os temas que aquela corporação quer endereçar via apresentação com startups. Isso geralmente anda ali por buscar soluções que ajudem a empresa a ser mais eficiente em alguns processos ou encontrar oportunidades que possam ajudar a melhorar o produto ou serviço atual da empresa. Nisso, a gente ajuda a empresa a definir então, e priorizar quais são esses grandes desafios que serão utilizados como base para a busca de startups. Fazemos ali chamadas públicas para as startups se inscreverem nesses desafios e apresentarem organicamente as suas soluções para os desafios propostos, como se fosse uma relação ali, né, de vaga postada num site de emprego com candidatos postulando para aquela vaga. E geralmente as inscrições são bastante orgânicas, as startups estão se habituando cada vez mais a esse perfil de startup, está se habituando cada vez mais a se aproximar dessas grandes corporações, para que depois o nosso time possa fazer a avaliação dessas startups que se inscreveram, ou até mesmo startups que a gente convida ativamente para essas interações. E, geralmente, o que a gente avalia nessas startups mais baseadas em software? Ou melhor dizendo, que não dependem de uma pesquisa científica por trás para comprovar a resolutibilidade ali do produto ou do serviço. A gente avalia a multidisciplinaridade do time, né, o quanto que o time ele se complementa,
quem são os fundadores ou as fundadoras daquela startup, qual que é o background dessas pessoas que comandam aquela startup, a maturidade do negócio, se é uma startup mais early stage ou se é uma startup mais late stage, se a startup já atingiu um MVP, se está tracionando, se a inteligência tecnológica ela é interna da startup, ou seja, aquela startup detém da tecnologia que é base do seu negócio e não depende de terceiros para promover a tecnologia dentro de casa. E quais são os objetivos de negócio da startup, né? Não adianta eu estar buscando, por exemplo, uma startup para co-criar um novo produto com uma empresa se a startup não está nesse momento. Se a startup está buscando, sei lá, por exemplo, um parceiro para adquirir a empresa, a startup, e não necessariamente desenvolver novos produtos dentro de casa, para que depois a gente faça, então, essa seleção final das startups a serem aceleradas. Só que aí surgiu uma situação, um problema. A gente foi procurado por uma dessas grandes corporações que gostaria de fazer um mapeamento extenso ali, enfim, embora a palavra seja ampla, bastante ampla, queria fazer um mapeamento de startups spin-offs da academia. Queria fazer um mapeamento de startups spin-offs da academia que tivessem sinergia com o segmento que essa grande corporação atuava. Dado isso, para a gente buscar startups spin-offs de universidades, precisou primeiro entender qual que é o perfil dessas startups. É diferente, é um perfil diferente das startups baseadas em software, né, que surge de uma ideia, de uma digitalização de um processo, enfim. Geralmente, essas startups spin-offs, elas nascem a partir de pesquisas acadêmicas. Então, são pesquisas acadêmicas que vão evoluindo, e, de repente, comprova-se um viés de negócio. E que esse viés de negócio ele acaba fazendo com que a figura do pesquisador ela comece a se transformar numa figura de pesquisador empreendedor também, para que então a gente comece a ter a figura da spin-off de universidade. E para essa spin-off chegar no mercado, ela tem várias barreiras. Às vezes ela tem investimento financeiro que é insuficiente, as tecnologias, elas nem sempre, embora tenham um viés de negócio legal, elas nem sempre apresentam sinergia clara com o mercado. O tempo de desenvolvimento de maturidade daquele produto ele vai ser mais demorado porque depende de pesquisa científica, e aí se não tem fundos, investimentos, vai fazer demorar mais, né? Vai fazer essa roda girar de maneira mais lenta. Falta de habilidade de gestão, às vezes falta de fato uma aproximação maior desses pesquisadores, empreendedores com o mercado, né? A gente acaba o Brasil talvez hoje esteja começando a dar os primeiros passos aí, né, nessa de fato na conexão da universidade com o mercado, mas sempre foi muito, quantas vezes já não ouviu, né, que academia é academia, mercado é mercado, teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Então isso acaba de fato dividindo esses mundos, e para que uma pesquisa acadêmica tenha viés de mercado, a gente precisa entender como esse mundo se conecta, né? Então algumas barreiras precisavam ser levantadas que estão no caminho dessas startups para chegar no mercado. Entendendo esse perfil que a gente precisava buscar, que era um perfil diferente do que a gente estava habituado, a gente precisou, então, se debruçar e pensar num processo diferente de prospecção de startups. Não dava para a gente usar... não é que vai mudar drasticamente as etapas, mas o que se avalia dentro de cada etapa, ele precisa mudar para que a gente possa chegar e criar esse mapeamento extenso aí de startups spin-offs acadêmicas de universidade. Então, começou com o seguinte, lá com essa empresa, a gente fez o que eu chamei lá no processo de levantamento de temas, no processo de prospecção de startups soft techs, que eu chamei de levantamento de temas, entender desafios, dores, oportunidades. Aqui, a gente também fez o levantamento de temas, a etapa foi similar, só que a gente avaliou foi diferente. A gente precisou entender de uma maneira mais ampla qual que eram os segmentos que aquela grande corporação queria endereçar, nesse caso foi o segmento agrário e pecuário, que tipo de solução, nesse caso foi soluções que incentivassem a bioeconomia, principalmente no agronegócio, né? E que áreas tecnológicas a gente iria buscar, ou seja, que tipo de tecnologia a gente buscaria nessas startups. Então, por exemplo, aqui foi elencado como biotecnologias, aqui são 3 exemplos, tinham outras, tá? Biotecnologias, ciências da vida e processo. Aqui esse processo é do tipo micro-organismos que ajudam eu não vou lembrar os termos técnicos corretamente, mas que ajudam na semeadura, por exemplo, de uma plantação. Depois, numa segunda grande etapa, a gente precisou então planejar como que seria essa nossa busca.
quais seriam os novos critérios que a gente ia utilizar para fazer esse mapeamento das startups. Então, definimos ali qual seria o público-alvo, né, entendendo esse perfil, essas características das startups que eu comentei. Definimos os critérios de avaliação das startups. Eu acho que aqui foi o maior ganho de todo esse trabalho que a gente fez. Enquanto, num lado, para avaliar startups baseadas em software, eu vou avaliar background dos fundadores, multidisciplinaridade do time, se a tecnologia está toda dentro de casa, estágio do negócio ou não, aqui eu tenho outras perspectivas e variáveis para avaliar. Eu não vou ter um time formado por trás dessa startup, eu vou ter, às vezes, um pesquisador só. Então, eu vou pesquisar mais o histórico de pesquisa daquele pesquisador, indo no Lattes, por exemplo. Se aquele pesquisador tem bagagem suficiente para trabalhar aquele tema. Aqui, ao invés de avaliar, por exemplo, eu estou fazendo um deparo para tentar facilitar. Ao invés de avaliar, por exemplo, o grau de maturidade da startup, aqui a gente avaliou o Technology Readiness Level, que é o grau de prontidão, digamos assim, daquela tecnologia. Ou seja, o quanto que numa escala de tecnologia que vai de 1 a 10, aquela tecnologia desenvolvida por aquele pesquisador, ela estava pronta ou mais pronta ou menos pronta para ir ao mercado. Para essas startups, a gente precisava passar bastante confiança nessa geração de negócio com essa grande empresa. Existe uma desconfiança maior presente nas startups acadêmicas em se conectar com as grandes corporações, né? Então, como que a gente consegue passar essa segurança, essa confiança? E para isso a gente precisou, dentro do nosso planejamento dessa divulgação, e até mesmo depois na divulgação na etapa 3, a gente fez uma conversa ali entre a startup e o time da grande corporação para aproximar essas pessoas antes de qualquer inscrição, só para a gente se conhecer, só para rolar um fit entre as pessoas primeiro, para depois avançar para uma inscrição, e o processo foi até um pouco mais demorado que o normal. Para, de fato, a gente, então, partir para a terceira macroetapa desse processo de mapeamento e divulgação das tecnologias que a gente estava buscando para esse trabalho. Então, era menos olhar para desafios ou oportunidades que a empresa estava mirando, e sim para que tecnologias ela gostaria de conhecer. Para isso, a nossa busca foi muito mais em plataformas de artigos científicos e Lattes. A gente usou muito Lattes aqui nesse processo. Fizemos buscas booleanas, assim como nós, como bons acadêmicos que somos aqui, fazemos para buscar os artigos para a gente escrever, por exemplo, os trabalhos que a gente está apresentando aqui. Então, buscas booleanas ali a partir dos termos-chaves que surgiram desse primeiro levantamento, para que a gente pudesse, então, montar esse mapeamento de startups spin-offs acadêmicas que tivessem as tecnologias que aquela corporação estava buscando. Então, nosso trabalho aqui foi de aparecer a situação problema voltado para buscar startups spin-offs acadêmicas, fazer o mapeamento dessas novas tecnologias. Então, só para resumir e concluir, o papel foi muito mais de compreender as macroetapas que a gente já rodava, mas mudar as variáveis de avaliação, olhar mais a tecnologia, olhar mais o potencial da tecnologia, o potencial do pesquisador e background do pesquisador naquele tema de pesquisa daquela tecnologia que estava buscando, para poder entregar, então, no primeiro momento, um mapeamento dessas tecnologias para aquela grande corporação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico aberto aí para perguntas e respostas. Eu cumpri meu tempo aqui. O moderador não levantou a mão para mim, mas eu não levantei, bom. mas eu... Você mandou no chat? Eu mandei... Boa, valeu. Beleza. E o processo está sendo utilizado na prática? Como é que... Foi esse processo, ele foi todo utilizado, assim, já esse projeto já terminou. Agora a gente está partindo para trazer alguma dessas startups que saíram desse mapeamento para desenvolver a tecnologia dentro dessa empresa. Mas foi muito demorado, na verdade, assim. Enquanto que, por exemplo, num processo padrão para buscar startups soft techs, a gente consegue ter em torno de 200 inscrições, 200 startups, assim, facilmente que eu digo assim, dentro de 20 dias de busca ou de chamadas públicas. Aqui a gente teve, tipo, 30, sabe?
A gente teve que ir na UNIA convidando os pesquisadores, a gente foi mandando para grupos de pesquisa, grupos, incubadoras, parques tecnológicos, a USP nos apoiou, inclusive, nesse projeto, porque existe, na verdade, uma quebra não é uma quebra de confiança, existe uma falta de confiança de que isso é alguma coisa mesmo, sabe? Nem era tanto por falta de potencial, mas rodou, mas foi assim, foi mais demorado do que a gente está habituado. E para concluir, não, só para concluir todo esse processo, no geral, você levou quanto tempo para conseguir fazer todo esse processo para depois escrever o artigo e ter algumas conclusões? Demorou foi junho, julho, agosto, setembro. Foram uns 4, 5 meses. 4, 5 meses. Esse processo, assim, no padrão, duraria para chegar onde a gente chegou, de ter um mapeamento das startups, demoraria uns 2 meses. Então foi um pouco mais demorado também. Diga, João. Então, Rafael, até me desculpa, eu não sei se eu compreendi corretamente, mas vocês buscam dentro do... Posso chamar de mercado? Posso chamar de mercado acadêmico, né? Também, né? Você tem ao contrário, dentro dos pesquisadores, vocês saem ofertando e eles vêm e vocês fazem uma espécie de um match. De match? É isso mesmo? Isso. A ideia, então, a ideia desse processo que eu relatei aqui, desse to-be, digamos assim, esse processo final, foi justamente promover esse match entre esses pesquisadores e o que essa grande corporação estava mapeando como tecnologias que ela gostaria de ajudar a desenvolver. Só que a nossa expertise sempre não foi para esse público. Então, aí é que está. A nossa expertise sempre foi olhando para o ecossistema de startups mais tradicional, digamos assim. Startups mais do digital, né, que estão ali, são baseadas em software, que não depende da pesquisa científica. Isso faz muita diferença. Eu imagino, viu? Porque eu que fiz algumas pesquisas em startups de biotecnologia, aí no CETEC, eu fiz em Campinas, eu tive em Limeira, numa empresa lá também, uma startup. É difícil você chegar né, nesses pesquisadores, que são empreendedores. Exato. Né? Então... sem o apoio de incubadoras e de universidades, a gente usou muito a nossa rede aqui para chegar nesses pesquisadores. Então, acho que um aprendizado está aí, seria uma boa complementar aqui, são esses intermediários, fez muita diferença. Fez muita diferença a gente usar essas redes. Legal, muito, muito, muito bom o teu trabalho, realmente legal, bacana. Obrigado, Rafael, obrigado. Imagina, obrigado. Mais alguém? Não, Rafa, parabéns, ficou bem legal. Pelo menos eu vi o Aziz ali, o Tio Bia, gostei, ficou bem legal. Boa, a pessoa para quem gosta de processo. Né? Muito então, legal. Falei a tua língua, Alexandre. Ficou muito bom mesmo. Muito bom. Valeu, pessoal. Eu Valeu. acho que encerramos por aqui. Né? Não sei se a Amanda está nos ouvindo, que está nos dando suporte aqui, mas encerramos as nossas apresentações. Obrigado, professora. Minha orientadora veio me dar um apoio moral aqui. Então, valeu, pessoal. Boa noite para todos e todas. Boa noite, gente. Boa sexta-feira, bom final de semana. Parabéns a todos. Parabéns. Excelentes apresentações de trabalho. Enriquecedor. Obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.